Pois é, meus amigos, voltamos a falar sobre o ensino médio, que aliás dá panos para manga, dá muito trabalho pensar no ensino médio, porque as legislações conflitam primeiro com a realidade, segunda umas com as outras. Então vamos analisar um pouquinho. Primeiro, nós temos a aplicação que deve ser dividida em eixos estruturantes e itinerários formativos, tudo para que o aluno tenha possibilidades de diferenciar seu estudo, de ter uma coisa de acordo com aquilo que gosta de fazer, com aquilo que pretende fazer, com aquilo que pode ser bom para o seu futuro. No entanto, nós estamos num momento em que o homeschooling está quase na lei. Já foi votado, em parte, e vai ser votado ainda para que aconteça. O que é o homeschooling? Estudar em casa, não precisar frequentar uma escola, apenas se vincular a uma delas, a gente ainda não sabe como, e fazer seus estudos em casa. Bom, se nós temos que ter os eixos estruturantes, mas principalmente a gente precisar pensar nos itinerários formativos, nos itinerários que são uma parte diversificada do currículo, como é que isso vai acontecer se o aluno tem aula em casa? É muito complicado a gente pensar dessa forma. E é justamente esse pensamento, essa análise que eu gostaria de fazer com vocês nesse vídeo. Vamos lá? Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu sou o professor Frederico Carvalho e estou sempre aqui com vocês conversando sobre educação, falando de uma coisa ou de outra que, na verdade, ninguém é obrigado a concordar com aquilo que eu falo. Eu mostro os aspectos legais e mostro a minha opinião. Muitas vezes eu tenho uma opinião contundente, que não bate muito com aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas é um direito que eu tenho de oferecer a minha opinião. E hoje eu vou voltar a falar sobre o ensino médio. Eu tenho aqui em cima no card uma informação de um vídeo, né, que eu falei sobre o novo ensino médio, as restrições que eu tenho, que ele é uma ideia maravilhosa, mas eu tenho algumas restrições, porque são restrições práticas, são coisas que a gente vê que nem sempre poderá realizar. Mas vamos observar o que temos para hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria que você, desse seu like para a gente, né? Porque esse seu like é muito importante. Se você vai lá e dá um like, você faz com que o YouTube entenda que a matéria é importante para as pessoas. E também aproveite e, por favor, inscreva-se no canal. Afinal de contas, nós estamos fazendo isso para tentar melhorar a condição da educação do nosso povo, das pessoas. Bem, eu penso na questão do novo ensino médio, que tem os seus eixos estruturantes, tem os seus itinerários formativos. Eu acho que tudo é muito interessante, mas eu começo a falar o seguinte: nosso jovem não está preparado ainda, muito menos depois do período de pandemia, em que houve um empobrecimento geral das pessoas e, naturalmente, das escolas. O número de escolas que fechou agora nesse período, desde 2020 para cá, foi muito grande e as escolas estão com poucos alunos porque as pessoas não estão acreditando muito que a educação vá persistir no sistema presencial. Afinal de contas, estamos num período em que a Covid não desapareceu. Então, nosso aluno, de um modo geral, ele ainda está retornando para a rotina de sala de aula, a rotina que é fundamental para ele. Mas
as escolas estão com muito mais dificuldade de fazê-lo, porque elas tendo menos alunos, elas também têm menos receita, né? Sem contar que a inclusão exige que a escola contrate outros profissionais, que faça obras para que essa inclusão, esse trabalho inclusivo seja satisfeito. Isso é o que está acontecendo com todo mundo. E muita gente não tem essa condição. Por exemplo, a gente vê aí escolas que são feitas em escadarias, né? Elas já eram feitas em escadarias, às vezes são escolas cinquentenárias, centenárias, e como é que você vai fazer rampa ali, vai botar elevador, sabe quanto custa? Tem aluno que vai conseguir pagar, e a fiscalização está em cima, quer dizer, a gente sabe que não é uma coisa simples, não acontece de qualquer jeito. Sem contar os mediadores que têm que ser pagos pela própria escola, né? O governo não dá auxílio nenhum, o governo só manda fazer, mas auxiliar não auxilia de jeito nenhum. Então, são coisas que a gente vai observando, vai juntando e vai vendo que são complicadores para que a educação chegue ao ponto que a lei deseja. O novo ensino médio deseja, né, ele preconiza que os alunos tenham direito a escolher aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles querem estudar. Bom, eu acho muito bacana, mas os alunos não estão preparados para isso ainda. Eles estão precisando de base. A base não está boa. A base lá na educação infantil, no fundamental, anos iniciais, não está boa. Não está boa. Então, eu penso que antes do governo se preocupar muito com o ensino médio, com a melhoria do ensino médio, deveria começar a pensar como é que a gente vai estruturar um ensino fundamental bem feito. Mesmo porque as pessoas estão trabalhando muito em termos de espiral, da disciplina, do aprendizado. A gente trabalha algo em ciências que não bate na matemática naquele ano, trabalha na matemática aquilo que não vai bater na estatística depois ou na física depois. As coisas não estão bem pensadas. E, aparentemente, quem mandou na BNCC, aparentemente, quem mandou no novo ensino médio foram as editoras. Me desculpem dizer isso, mas o que parece é que as editoras mandaram mais, porque elas sincronizaram tudo aquilo que elas achavam de mais coerente, foi naquilo que todo mundo que pôde se apegou, e é isso que está sendo utilizado. O governo também se interessou e assim está sendo conduzido. Porém, o novo ensino médio fala muito em laboratórios, fala muito em saída para lugares históricos, lugares de interesse geográfico, de interesse científico, excursões, visitas, laboratórios, que a escola não tem condição de fazer. No meu tempo, nós tínhamos laboratório de ciência, nós tínhamos laboratório de química, que eram pouco, mas eram usados. E ali você fazia algumas experiências. Hoje a gente sabe que se tiver um laboratório de química e for fazer uma experiência, tiver uma fumacinha de uma reação química que está sendo utilizada, e se alguém der uma tossidinha, pronto, a escola vai ser processada porque o aluno passou por um problema de inalação de gases venenosos e a escola vai tomar um processo e daqui a pouco a escola vai perder o processo. Então não tem ninguém que defenda a escola. Não tem ninguém que defenda a escola. Tá? As pessoas querem o seguinte, eu quero o meu quinhão, eu quero o meu primeiro. E o novo ensino médio, naturalmente, não tem condições de abarcar todos os alunos. Por quê? Porque do Oiapoque ao Chuí, nós temos escolas de todos os níveis, inclusive pequenas taperas, que a criança aprende a ler e às vezes nem o giz tem, é o carvão na madeira, carvão no papel quando há papel.
Ainda existe isso no Brasil. Então a gente quer que todas as escolas do ensino médio estejam adaptadas a um novo modelo, que não há incentivo nenhum para que esse novo modelo seja aplicado. Mas as escolas dizem que estão aplicando. Algumas delas estão realmente com maestria, mas a maioria não. A maioria acaba seguindo o que as editoras têm. E as editoras acabam sendo um grande recurso para impulsionar esse trabalho da escola, já que, apesar de termos tido tantos cursos, tantos seminários, tanta coisa, muita gente ainda não está convencida que esse modelo possa ser aplicado. Sabe por quê? Recurso. Não há recursos para aplicação. Mas suponhamos que houvesse. Suponhamos que todas as escolas de ensino médio do Brasil estivessem equipadas com recursos que pudessem dar a seus alunos o melhor do ensino médio, né? Eixos estruturantes muito bem trabalhados, itinerários formativos agradabilíssimos que fossem levantar o aluno, no geral, que fossem chegar lá na frente numa condição maravilhosa. Mas entra o homeschooling. O homeschooling é estudar em casa. Estudar em casa. Se as escolas precisam se adequar a um novo ensino médio com eixos estruturantes de um lado e itinerários formativos de outro, como é que você vai exigir isso de crianças e de adolescentes que estão estudando em casa? É difícil, é complicado. Por quê? Porque você vai forçar as pessoas que estão dando aula em casa a ter esses eixos e esses itinerários na ponta da língua ou na ponta do cérebro, para poderem trabalhar. E depois, a lei do homeschooling fala que o aluno tem que estar vinculado a uma escola. Mas ninguém diz como é que é essa vinculação. E que vão ser testados por essa escola. Mas vão ser testados como? Digamos que os itinerários formativos que o pai escolheu para o seu filho não tenham nada a ver com os itinerários formativos que estão na escola. A escola vai fazer o quê? Vai avaliar apenas os eixos estruturantes? E se eles não forem exatamente iguais? Então, a gente está vendo que a desigualdade ela está caraçando pelo país. Tá? Primeiro, a gente vai ter, daqui a 2 anos, os Enems todos estruturados para o novo ensino médio. Eu quero entender como. Porque, afinal de contas, eixos estruturantes são mais ou menos controláveis. Mas os itinerários formativos não são. São muito difíceis. E como é que você avalia os itinerários formativos? Como? Cada escola avalia a sua maneira, ao seu jeito, a forma que trabalhou, porque a escola tem liberdade para trabalhar esses itinerários. Mas como é que lá no Enem, ou nos vestibulares, nas provas, como é que isso vai ser avaliado? Os concursos públicos, eles vão avaliar de que forma? A partir dos itinerários formativos, a partir dos eixos estruturantes, ou a partir da metodologia antiga, que eu preciso aprender português, matemática, tem que saber geografia, tem que conhecer o direito, a legislação daquele concurso. De que forma? Então não adianta nada a gente diversificar e continuar fazendo igual. Na hora de avaliar, tem que avaliar igual. E depois, muitos nos grandes centros vão ter condição de ser avaliados por esses grandes exames. Mas e quem está nas periferias, nos lugares pobres, nos lugares onde há uma dificuldade muito grande de chegar lá?
Ah, quem trabalha com homeschooling vai se dar bem nos concursos. Mas quem trabalha nas escolas, principalmente as escolas com mais dificuldade, essas pessoas vão sofrer mais. Então a gente não está buscando conhecimento, a gente não está buscando estruturar o aluno para que depois na faculdade ele esteja já com uma base sólida para seguir em frente, seja na carreira que for. Não, a gente quer começar a pulverizar cedo e depois, lá na frente, ele não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai nem como vai, porque a escola que deveria dar essa estrutura, né, ela não vai conseguir fazê-lo, porque ela já está com seus itinerários formativos todos pulverizados. Uma escola não conversa com a outra, muito difícil. O sistema pouco conversa. Os sistemas estaduais pouco conversam entre si. Então, cada vez fica mais difícil, cada vez fica mais complicado. E nós estamos passando por uma loucura, uma doideira tal que a gente quer mexer na educação. E ao invés de ajudar a criar profissionais melhores, pessoas mais conscientes, mais racionais, com mais estrutura de conhecimento para poder pensar melhor, porque ninguém pensa a partir do zero, tá? Pensa a partir de experiências que vive. Em vez disso, a gente fragmenta, a gente dificulta e não chega a lugar nenhum. Enquanto isso, o homeschooling vai acentuando as divergências, vai fazendo com que cada vez fique mais difícil para a classe mais empobrecida, para as pessoas com mais dificuldade, e fique mais fácil, mais reforçado para aquelas pessoas que têm um estudo mais denso, mais firme, mais concreto para poder enfrentar a vida. Quer dizer que elas vão ser os melhores profissionais? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que nossa legislação é extremamente anacrônica e fora de propósito. Por favor, se você gostou desse vídeo, dê o seu gostei, né? Dê o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente. E não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se aí, porque nós precisamos da sua inscrição. Um abraço, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.